E aí, gente, como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo, né? Como sempre, eu não curto fazer das coisas mais super profissionais, então eu acredito que eu faço muito mais vlog do que eu consiga fazer vídeos, né? Mas estamos aqui novamente. Bom, já para começar, você já aproveita, vai ali, curte, beleza? Já comenta aí qualquer coisa, né? Para me ajudar aqui bastante a crescer. Então é muito fácil, mas estamos aí vencendo todos os dias. Bom, o assunto de hoje vai ser um assunto bem diferente, igual o de semana passada, né? Eu gostei de trazer um pouco sobre com que eu trabalho e como eu trabalho aqui no estúdio, e eu vou continuar trazendo para vocês no vídeo de hoje. Bom, hoje vai ser mais um caso, vamos assim dizer, na verdade, que aconteceu comigo, né? Que eu vivenciei na própria pele e assim me fez crescer. Hoje eu me sinto como eu estou um pouco estagnado, parece que para falar a verdade, eu não sinto que eu estou indo para frente, na verdade eu sinto que eu paralisei, né? E assim, é muito ruim essa sensação de estar paralisado, porque você sabe que você pode estar mais, você pode mais, mas às vezes fica com medo de ir para frente, e por conta do principal, que é o financeiro. O financeiro rege muito a vida da gente, rege muitas escolhas da gente, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 2 filhos, né? Eu sou casado e é muito difícil, né? A gente pensar em dar um passo além da perna, né? Para viver, vamos assim dizer, um sonho, para conseguir alcançar as outras coisas. Ano passado, quando eu comecei a vender contratos, eu fiz uma parceria com um amigo, né? De som para casamento. Eu vendia o contrato de músicos e vendia o contrato de som também para os casamentos. E aí eu vi que eu estava tendo 2 serviços, que era vender o meu e vender o dele ainda por cima, por mais que fosse uma venda casada, particularmente falando. E aí eu estava tendo esse problema. Então, assim, eu fui juntando, fui vendendo os casamentos, né? E fui juntando esse valor que ia entrando, e aí um dia que eu tinha todo o caixa ali disponível, apareceu um som para vender e eu, pum, dei o dinheiro do caixa todinho. E aí, galera, foi loucura, assim, foi uma loucura, porque eu pensava muito assim, poxa, eu tô tendo que vender o serviço dele, vou ter que vender o meu também. Se eu tivesse o som, particularmente, eu faria o meu serviço, vamos assim dizer, e entraria o lucro também do som. E aí eu comprei mesmo o som, dei o dinheiro do caixa todinho que tinha, e aí eu pensei assim, caraca, e agora eu tenho que fazer os casamentos, né? E além de eu fazer os casamentos, eu tenho que pagar os músicos, e o dinheiro do caixa meio que eu comprei o som. Pois então, né, após eu ter comprado esse som, né, eu comecei a pensar que o caixa, então, ele entrou vamos assim dizer, num cheque especial. Igual eu tinha, por exemplo, tá, R$2.500, e aí eu fui lá e comprei que esse caixa de R$2.500 era o zero, vamos assim dizer. Todo o dinheiro que entra, você ainda continua contando como zero, porque se você não realizou o serviço, né, você ainda não realizou aquele serviço para receber, ele não se tornou seu prolabore, ele só entra no caixa. Seu caixa ainda é zero. Seu caixa só vai começar a somar no positivo a partir do momento que você realiza o serviço, entrega o serviço, e aquele caixa se torna positivo para você. E ele só torna positivo, viu, gente? Lembrando, depois que você paga todo mundo que tinha que pagar. Bom, é a forma que eu uso para mim entender um pouco mais de fluxo de caixa. Foi a forma que eu mais gostei, para falar a verdade. Pode ser um pouco difícil de entender, mas... E aí eu peguei esses R$2.500 e comprei o som. Meu saldo do caixa foi de 0 para menos R$2.500, né? Por que ele saiu Você vendeu o contrato, então você estava com dinheiro na conta, você poderia comprar, mas esse dinheiro não era meu. Esse dinheiro era do caixa da empresa, porque eu ainda não tinha feito os serviços. Então eu fiz um cheque especial desse caixa. Peguei esse dinheiro, comprei o som. Meu cheque especial foi para menos R$2.500. E aí eu senti que depois que eu comprei o som e que eu trouxe, eu parei e falei assim, eu tenho que vender os meus serviços, eu tenho que vender, eu tenho que divulgar, eu tenho que vender contrato, eu tenho que vender serviço. E com essa dívida eu fiquei um pouco mais motivado a vender. Eu foquei mais em estudar um pouco de venda, igual eu falei no vídeo anterior, estudar um pouco de marketing,
e estudar um pouco mais de vendas, porque como eu falei, vendas são uma consequência, né, de já todo um network que ela fez atrás com você. E aí eu foquei em postagem, sempre postagem. Teve mês que eu fechava um contrato, tinha mês que eu fechava 2, tinha meses que eu não fechava nada. E eu sei que no fim eu consegui vender o suficiente de contratos para mim repor esse caixa a ponto de pagar os meninos. Mas não foi assim num instante. Esse dinheiro que ia entrando, eu ia guardando ele, ia deixando ele guardado, né, bacaninha lá. E aí quando chegava um casamento, eu só pagava os meninos, eu não tirava o meu lucro. Por quê? Eu não tirava o meu lucro porque eu estava com um saldo negativo. E até eu deixar esse saldo positivo, eu tenho que retirar do meu salário, não do salário dos meninos. Então, nem sempre todo o dinheiro que eu ganho, vamos assim dizer, né, é meu, porque você tem que tirar um prolabore para você, entendeu? Você tem um salário todo mês também para tirar, igual os meninos, todo mês tem um salário para serem retirados. Mas aonde que eu quero chegar disso aqui tudo que a gente já chegou? Eu vi que eu foquei mais em vendas, eu vi que eu foquei mais em divulgações, eu vi que eu foquei mais em ter mais atenção em chamar a noiva, em cativar a noiva, em trazer ela no espaço para conhecer, apesar do espaço não estar tão bonito quanto eu gostaria, vamos assim dizer, né? Mas eu foquei mais no dia que eu tive um saldo negativo para mim quitar. E como bom e qualquer brasileiro, não conseguia dormir à noite bem pensando como eu iria pagar todo esse saldo positivo. Então assim, não estou falando para vocês irem lá e fazerem essa loucura igual eu fiz, de modo nenhum, viu gente? Não, pelo amor de Deus, não usem essa lógica minha. Mas acredito que se você trabalha pensando que você tem uma dívida para pagar todo mês, você trabalha melhor. Você foca em chamar os seus clientes e ter um network com seus clientes melhor. Então, eu estava pensando nisso e eu pensei até hoje, para falar a verdade. Acredito, pode-se dizer que, não vou falar grandes empresas, mas até empresas medianas, vamos assim dizer, na verdade, né? Que dificuldade para eu arrumar para falar isso, credo. Mas empresas medianas, eu acredito que elas devem utilizar mais ou menos essa mesma forma. Você tem sempre uma dívida a pagar todo mês. É como se você tivesse um funcionário. Você tem que vender, por exemplo, R$5.000 por mês, né? Porque eu tenho que tirar R$2.000 por funcionário, lembrando que o funcionário recebe 1.500, mas fora esses 1.500 você tem taxa de contador, você tem INSS, você tem todas essas coisinhas que você paga por fora, que então arredonda para uns R$2.000, R$2.500. Então você tem, vamos lá, você tem funcionário para pagar, vamos contar que você tem apenas um funcionário para pagar, você tem as dívidas do seu estabelecimento, você tem que manter o seu estabelecimento, e quando eu falo dívidas do estabelecimento é aluguel, água, luz, internet, telefone, tudo isso. Você tem que manter o seu estabelecimento com as coisas que são necessárias que você vende. Se você vende roupa, você tem que manter essas roupas, você tem que ir lá comprar mais roupas. Se você vende brinquedos, né, você tem que dar a manutenção nos seus brinquedos, né, igual, por exemplo, se você aluga brinquedo para festa, né, se você vende alguma coisa, igual um cachorro quente, hambúrguer, você tem que manter essas coisas todos os dias. Então, isso daí é manter as coisas da sua empresa. E você tem que tirar lucro em cima disso tudo. Exatamente disso daí tudo. Então, quando você pensa, você acha que você tem uma dívida, você trabalha melhor. E você coloca o seu funcionário para trabalhar melhor. Então, no final disso daí, tudo que eu disse, não é nem às vezes a dívida. Se você tem uma meta, você vai mais longe. Você alcança ir mais longe. Por isso é necessário a gente traçar metas. Bom, galera, foi o vídeo. Foi só isso que eu tinha para trazer para vocês, para explicar um pouquinho para vocês. Contei um pouco da minha história, né? E valeu, muito obrigado. Curte aí. Beleza? Me ajuda aí a crescer, comenta.